Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o versículo 8 do capítulo 10. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O texto que é proposto para a nossa reflexão de hoje traz a informação de que a igreja recebe de Jesus a missão de continuar aquilo que ele começou. E esse texto traz algumas ideias muito importantes para a vida da comunidade que segue a Jesus nos nossos dias, principalmente porque Jesus demonstra a sua compaixão para com as multidões, além de instruir os seus discípulos para orar para que mais trabalhadores sejam enviados para trabalhar na colheita. Além disso, há a escolha e o envio dos 12 apóstolos com instruções bem específicas para a sua missão. E essa ideia que aparece no texto, a ideia da colheita, na tradução antiga falava de seara, né? Até tem um hino que é muito conhecido na igreja, que fala ceifeiros da seara santa, né? Aqui a expressão na tradução que nós usamos, usa a palavra colheita. A ideia da colheita é muito importante nesse texto, porque Jesus faz essa metáfora da colheita para demonstrar que a sua atitude, a sua compaixão em relação àqueles que vão ser parte dessa colheita, era algo que era esperado naquela cultura, mas também revela que Jesus se apresenta aqui como um pastor que assume a responsabilidade por suas ovelhas mais vulneráveis. Veja que o texto diz que as multidões são descritas como cansadas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E essa afirmação de Jesus, essa afirmação do Evangelho, em que Jesus vê as pessoas como se fossem ovelhas sem pastor, ou traz embutido nessa frase uma crítica muito grande em relação à própria compreensão da religiosidade da época. Quando Jesus diz que o povo de Israel, que era considerado o povo de Deus, o povo escolhido, e ele diz, estão como ovelhas sem pastor, é como se ele estivesse dizendo que a liderança religiosa e a liderança política de Israel não serviam para cuidar das pessoas. Em outras palavras, o que Jesus vai deixar claro é que a mensagem que ele traz, a mensagem do reino de Deus, é completamente diferente daquilo que eles estavam acostumados
na forma religiosa de vivência. E a colheita aqui, como nós falamos, é uma metáfora não só daquilo que Jesus entende ser aqueles que vão ser os seus seguidores, mas também uma metáfora para a restauração daquilo que Israel deveria ter sido. Se você olhar em todo o Antigo Testamento, você vai encontrar Deus chamando Abraão e dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que bom, né? Pois é. E aí você continua lendo o Antigo Testamento e descobre que nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó e nem todos os outros que vieram depois se tornaram bênção para os outros. Pelo contrário, o tempo todo no Antigo Testamento o que você tem é Deus indo em busca do seu povo, porque ele sempre se desviava daquilo que era a vontade de Deus. E portanto aquilo que Israel deveria ter sido, nunca foi. Nenhum momento Israel foi luz para as nações, que é o que o Antigo Testamento diz que ele deveria ser. E aqui Jesus faz essa metáfora da colheita, e para nós é algo meio estranho, porque nós vivemos na cidade, a gente só sabe de colheita por ouvir falar, a gente só sabe que tem, mas a gente não participa disso. E aqui, no caso de Israel na época de Jesus, que era uma sociedade agrícola, a colheita era um momento muito importante e crítico para que a comunidade sobrevivesse. Era o momento em que a comunidade trabalhava unida para garantir a sobrevivência. E por isso, o pedido por trabalhadores, que o texto diz que Jesus fala para as pessoas: olha, peçam a Deus mais trabalhadores, reflete justamente essa urgência da missão de Deus. Os discípulos agora vão pedir que Deus mande mais discípulos para que eles façam parte, sejam cooperadores no projeto divino. E aí então nós chegamos na escolha dos 12, que é o comecinho do capítulo 10. E quando você vê a escolha dos 12, ela tem um padrão muito interessante, não sei se os irmãos notaram. Sempre falam de 2, Pedro e André, fulano e ciclano, é sempre de 2 em 2. Essa era a maneira que eles usavam, é um padrão que era natural naquela sociedade, de sempre colocar de 2 em 2. E essa escolha de 12 apóstolos também é simbólica, porque eu acabei de falar para você que Israel deveria ser restaurado, era isso que Jesus estava ensinando. E agora ele chama 12 apóstolos, assim como tinha 12 tribos no Antigo Testamento, agora começa uma nova realidade, a partir de também 12, mas não 12 tribos, 12 apóstolos. E se você olhar para esses 12 apóstolos, você vai encontrar algo muito interessante. A inclusão de figuras que você olha e pensa: por que Jesus chamou esse sujeito? Vou te dar 2 exemplos aí. Primeiro ele chama Mateus. Mateus era coletor de impostos. Mateus era publicano. Isso significa, Mateus era, dentro daquela sociedade, um sujeito visto com maus olhos, porque sendo judeu, ele cobrava imposto dos judeus para pagar para Roma. Ele era aquilo que a gente diz, um meio traidor do povo, porque ele servia a Roma. Mas ao mesmo tempo você encontra um outro personagem entre os 12, que é Simão, o Zelote. Sabe quem eram os zelotes? Os zelotes eram um grupo que tinha como a sua principal ideia se opor a Roma por meio da violência. E aí você olha e fala assim: peraí, Jesus chamou um sujeito que é um entreguista, que vive em função do Império Romano, e chama um outro que é oposto ao Império, que é do contra, que quer destruir o Império na base da violência? Sim. Jesus chama pessoas que você olha e diz: não faz sentido isso, mas há um motivo muito bom e muito claro nesse texto. O que Jesus faz é criar um grupo que vai muito além das divisões que a sociedade trazia. E sabe de uma coisa? Hoje em dia tem muita gente confundindo isso. Nas nossas igrejas tem muita gente que acha
que quem é dessa ou daquela linha é mais cristão do que o outro. Isso não existia na época de Jesus e continua não existindo hoje. Jesus forma um grupo que transcende as divisões políticas e cria uma nova base de identidade, agora centrada não nas diferenças, mas no reino de Deus. Ou seja, o que nós vemos aqui é um modelo de inclusão radical. O que Jesus faz é deixar claro que a sua missão é capaz de unir opostos sociais, demonstrando que o reino não se alinha com nenhum tipo de poder ou projeto de poder humano, mas está baseado, e essa é a ideia mais importante desse texto, está baseado na reconciliação. Imagine dentro do grupo 12 pessoas e um que não se dava com o outro porque um era entreguista e o outro era do contra. Você já imaginou você ter que lidar com pessoas assim? E Jesus chamou exatamente essas pessoas. E quando ele faz isso, o que ele traz é essa ideia de que para caminhar no reino, todas as outras fidelidades, ideias, ou seja lá o que for, passam a ser secundárias. Primeiro vem o reino de Deus. Aliás, você vai encontrar isso no discurso de Jesus, no Sermão do Monte, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino. As outras coisas, isso que vocês gastam um tempo incrível correndo atrás, tudo isso vem de embalo. Primeiro você deve colocar como prioridade o reino e a justiça do reino. O que Jesus faz aqui é deixar claro que no reino que ele anuncia, mais importante do que as diferenças é a fidelidade ao projeto do reino de Deus. Isso vem antes de todo o resto. E não sei se os irmãos notaram, mas há uma expressão de Jesus aí que parece ser meio contraditória. Ele diz para eles: vocês não devem ir para os gentios e nem para as cidades samaritanas. E aí a gente olha e fala: mas por quê? O próprio Jesus depois vai falar para essas pessoas, vai ampliar o reino para todas as nações. Por que os discípulos não deviam fazer isso? Isso está em sintonia com aquilo que Jesus tinha dito quando ele falou que chama 12 para ser um novo Israel. E por que está em sintonia? Porque primeiro vem os da casa, porque primeiro vem a restauração de Israel, que deveria ter sido e não foi, e agora vem uma nova forma, um novo projeto, um novo reino, e nesse reino você precisa primeiro priorizar aqueles que deviam ter sido. Depois esse evangelho vai ser proclamado a toda a criatura, e tanto é assim que hoje o evangelho está presente em todas as nações. Mas começou por onde? Começou por esses 12 que retomam a mesma ideia, que era fazer da casa de Israel a casa verdadeiramente de Deus. Qual é a proclamação? Qual é a mensagem que eles são incumbidos de levar? O conteúdo da proclamação é: o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Em Mateus, toda vez que há referência a Deus, Mateus sempre fala reino dos céus. Isso você não vai encontrar, por exemplo, em João. Mas em Mateus, toda vez que há referência aos céus, é uma referência indireta para falar de Deus. E aqui nós temos exatamente essa ideia: o reino dos céus está próximo. Para a gente pode ser algo estranho, mas para aquela sociedade, você dizer que o reino é de Deus é uma afirmação extremamente política, porque ele está dizendo: o reino não é do Império Romano, o reino não é dos religiosos de Israel que se beneficiam dessa combinação com o Império Romano. O reino é de Deus. Sabe o que significa isso? Jesus está dizendo: vocês fazem parte de outra mentalidade. O reino é dos céus. O reino e anunciar o reino era um ato subversivo
porque questionava a soberania tanto das elites religiosas quanto de Roma. Não é muito difícil da gente perceber porque que os líderes religiosos e depois o próprio Roma, a própria representante de Roma, vão condenar Jesus. Como esse sujeito vem aqui falar que o reino é de Deus? Nós é que mandamos aqui. Mas essa é a mensagem que Jesus manda os seus seguidores proclamarem. E eles recebem então poder para curar, para ressuscitar, para purificar leprosos e para expulsar demônios. Tudo isso para demonstrar que esses são os sinais de que o novo tempo, aquele que tinha sido proclamado lá no Antigo Testamento, agora chegou. Em uma cultura como a da época de Jesus, em que a doença e a impureza eram sempre vistas como uma certa ligação com o que é contra Deus, esses atos que Jesus manda os seus discípulos fazerem, restauravam a pessoa na sua dignidade e na comunidade. E aí fica fácil da gente entender por que Jesus fala de ir até aqueles que são os desprezados da sociedade. Eles eram desprezados por esse sistema que Jesus acabou de dizer que vai acabar porque o reino de Deus chegou. E finalmente nós vamos encontrar a última expressão do texto que é fundamental. Vocês receberam de graça e devem dar de graça. E aqui há uma crítica muito clara à economia de favores e dívidas, que era muito comum naquela sociedade. Eu faço isso, você já viu esse tipo de coisa hoje em dia? Isso é muito comum na política. Eu ajudo você aqui, mas você fica me devendo para resolver aquela outra coisa ali. Sabe como é que é? Né? Eu faço aqui uma emenda para te ajudar, mas você fica comprometido depois a ajudar a minha campanha na hora que eu tiver que fazer, certo? Pois é, isso chama-se troca de favores. Aí Jesus vem e diz o seguinte: no reino não é assim. Não existe troca de favores no reino. Vocês receberam de graça. Vocês não fizeram nada para receber o reino. O reino é fruto do amor de Deus pelo ser humano. Como é que vocês devem entregar o reino para os outros? Da mesma maneira. Os discípulos não podiam, não deviam comercializar os dons divinos. Deviam mantê-los como bens de graça, reforçando a natureza não hierárquica da missão. Hoje em dia as igrejas invertem isso. Tem igreja que vende bênção. E tem igreja que se você não fizer isso, isso, isso e aquilo, não tem bênção para você. Nada mais contrário à mensagem do reino do que você mercantilizar o evangelho. E nós temos que dizer que infelizmente não só se faz isso hoje em dia, mas também se usa da lógica do mercado para falar do evangelho. É muito comum hoje duas atitudes na vida da igreja. A lógica do mercado, se você contribuir, se você ajudar, se você fizer parte, se você fizer algum tipo de troca com Deus, você vai ser abençoado. E tem um outro também que é o chamado proselitismo, que hoje é muito comum, né? Larga lá a sua igreja e vem para a nossa aqui que é melhor, né? E aí você vai, para usar uma expressão que a gente ouvia quando estava no seminário, é o especialista em pescar em aquário, né? Em vez dele proclamar a mensagem para quem precisa, ele tenta tirar o outro que é da outra igreja para vir para a dele, porque supostamente a dele é melhor. Não, tanto a lógica de mercado quanto o proselitismo não cabem no reino de Deus, que é apresentado como algo que nós recebemos de graça e devemos dar de graça. Nesse texto, Jesus age como um pastor que assume responsabilidade por suas ovelhas. Ele demonstra compaixão por elas. Essa compaixão que Jesus demonstra por suas ovelhas é exatamente a mesma que a igreja deve demonstrar para com todas as pessoas. Por que todas as pessoas? Dá uma olhadinha aí em quem foi chamado por Jesus para fazer parte dos apóstolos. Gente de todo tipo. Gente inclusive que um não se dava com o outro. Se Jesus faz isso,
que autoridade temos nós, como seus seguidores, de fazer diferente? A igreja, como acontecia com os primeiros discípulos, é formada por todo tipo de gente e deve ser motivada pelo mesmo projeto de Jesus, a reconciliação. Essa é a mensagem que nós temos que levar. Reconciliai-vos já, dizia o hino que a gente cantava antigamente. Reconciliai-vos já com Deus. Essa é a vontade dele, essa é a mensagem que a igreja precisa levar. Que Deus nos abençoe. Amém.